Lucas 11, 47 a 54. Disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Pois bem, o texto nos quer mostrar o modo como os fariseus e escribas reconheciam a ação profética do passado, mas eram incapazes de perceber um profeta no presente. Ao construírem túmulos para se conservar a memória daqueles que derramaram seu sangue por causa do envio recebido de Deus, para anunciar a libertação do povo de Deus, eles, escribas e fariseus, estavam indiretamente confirmando a inocência dos profetas. Além disso, manifestavam sua cumplicidade na morte deles. Aqui está um exemplo do que ocorre hoje. É comum valorizar-se personagens do passado que sofreram nas mãos de tiranos, que derramaram seu sangue por uma causa justa, e também pode ocorrer o mesmo com relação a pessoas da própria família que foram fantásticas, quiseram somente o bem, mas que foram abandonadas, desprezadas por causa de jogos de interesse individuais e descabidos. É terrível o peso de consciência em muitas cabeças ainda hoje. Os donos da lei. Essas coisas são feitas por aqueles que detêm o poder tanto político quanto religioso em Israel. Os escribas, especialmente, controlavam o conhecimento, eram os mestres da lei. Certamente, ser um conhecedor da lei é muito importante. Jesus não quer contrariar quem estuda, quem se dedica ao conhecimento, mas combate quem faz uso do que aprende para manipular pessoas, para ser dono, ter posse e domínio sobre os outros, impondo o que a si interessa. Como acontece em qualquer área, aqueles que dominam no conhecimento querem se manter no posto em que se encontram e não querem concorrentes. É como se dissesse: cada um domina como pode no que lhe interessa. Esses tais impedem os outros de tomarem conhecimento da verdade e colocá-la em prática. O resultado final será o desprezo pelos homens e mulheres que se dedicam à causa do reino de Deus. No passado, os profetas foram rejeitados e mortos. No presente, mediante uma cegueira tremenda, rejeitam Jesus. Desse modo, a perseguição aos profetas atinge o ápice da rejeição. Certamente o corpo de Cristo sofrerá as mesmas consequências, aqui eu me refiro à igreja. Jesus é perseguido nas palavras, como aconteceu na ditadura e ainda hoje, nos atos e na sua própria vida. O mundo do individualismo e do apego a tudo rejeita quem é livre, quem ama de verdade, quem vive a lei de Deus, quem não é um pregador barato dos ensinamentos eternos, mas um fiel cumpridor em palavras e atos. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o fiel cumpridor, é o livre, é o desapego em pessoa, é a esperança de salvação, é a luz verdadeira, é o único mestre, o verdadeiro mestre. Daí porque ser tão perseguido. Todo seguidor de Cristo sofre das mesmas rejeições até a morte. E virou moda, principalmente hoje,
Virou moda, o mundo todo se arma. Há uma armação política, há uma armação de muitas outras religiões que querem dizimar, por exemplo, a raiz do cristianismo, que é o judaísmo, e ao mesmo tempo o próprio cristianismo, porque falam de coisas que o mundo já não suporta mais. Então a perseguição vem aí. Basta ler Mateus capítulo 24, o capítulo todo, para se ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu com Jerusalém e do que virá pela frente. Venceremos se formos fiéis a Cristo. É suficiente fazer a vontade do Pai, sermos autênticos discípulos do amor, da verdade e da vida. Cristo deve ser sempre o nosso primeiro projeto de vida, nossa razão de ser, o nosso tudo. Certamente, agindo dessa forma, também nós seremos perseguidos pelo fato de pertencermos a Jesus Cristo. Hoje, ficar do lado dele, que é a verdade, já é um grave problema para o mundo, motivo de ódio para quem não suporta mais o Senhor. Um forte e carinhoso abraço.